Estamos de volta agora para falar de ciência da felicidade. O tema de hoje é sobre o propósito para ser feliz. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Bom, dá para fazer um propósito de felicidade? É legal a gente começar a pensar no que a palavra significa. Quando a gente procura na origem da palavra, a origem da palavra propósito é você estar de acordo com algo do futuro, é você estar pró uma posição do futuro, é você se colocar numa outra posição, é você se planejar para que você faça isso. E quando eu conversei esses dias com um amigo, com o Silvano, que foi ele que me propôs essa pauta, ele falou: Lucas, fala no programa sobre propósito. Ele falou assim, porque propósito é algo que nos leva em frente mesmo quando a gente não está feliz. E eu falei assim, vou falar sobre isso, porque eu acredito que o propósito é o que nos leva a ser feliz, é o que nos leva a estar feliz naquele momento. Então, o propósito é a gente olhar para onde a gente quer ir, é definir um destino e, a partir daí, executar ações que tenham a ver com esse destino. Agora, como manter esse propósito, já que a vida, às vezes, prega peças na gente, né? Ou casos de doença, morte na família, ou até uma situação que não ficou legal no trabalho, ou uma tentativa de alguma coisa que não deu certo. Como manter esse propósito para manter felicidade? A gente precisa ter ele bem definido. Ter ele bem definido é saber que ele faz sentido tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas. Tem uma filosofia japonesa que chama Ikigai, que diz que quando a gente está alinhado com o que a gente ama fazer, com o que o mundo precisa que a gente faça, com o que o mundo nos paga para fazer e com o que o mundo realmente precisa do seu trabalho, do seu melhor, da sua paixão, você tem o seu Ikigai. Esse Ikigai está ligado a esse propósito. Então é preciso que a gente tenha uma definição de propósito. Nos dias que a gente passa por dificuldades, a gente precisa olhar para esse propósito como algo pontual. Falar, olha, eu realmente preciso continuar, mesmo diante da dificuldade, pois a minha vida tem esse propósito. Eu tenho essa proposição a fazer. Eu tenho isso a colaborar com o mundo, eu tenho isso a fazer da minha vida. E assim, quando vierem as situações, claro, manter isso e onde buscar essa paz? Porque não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente tem vários intempéries que fazem com que a gente se desvie do caminho. Então, é importante que você tenha um planejamento para quando isso acontecer, que você saiba observar que sair da rota, às vezes, é simplesmente você perder o seu propósito. Quando a dificuldade vier, você tem que enfrentar a dificuldade. Eu brinco, é como se você ficasse parado. É como se você não se movesse para nenhum outro lado, como se você não aceitasse nenhuma outra opção naquele momento, porque você acredita naquele caminho. Às vezes, na dificuldade, vão aparecer caminhos mais fáceis, vão aparecer oportunidades diferentes de você mudar, de você seguir por outro lado, mas o propósito é você parar, sentir aquilo ali, mesmo se for uma tristeza, mesmo se for algo muito forte, você sentir aquilo naquele momento, mas seguir em frente depois. Tem aquele pessoal que fala que tudo passa, né? Até uva o pessoal brinca, né? Essa é uma forma de pensar para fazer com que a pessoa se mantenha no seu propósito? Sim. A gente tem que pensar que as dificuldades vão passar, assim como as felicidades também. Então, como todas as vivências, todos os momentos são experimentações passageiras, quando a gente vive o momento, a gente precisa presenciá-lo da melhor maneira possível. Eu vivi hoje de manhã um momento bem ímpar na minha vida, que foi o momento que a gente sepultou a minha avó, e o meu sobrinho de 7 anos, ele falou assim: a gente não vai mais conversar e nem ouvir a voz da avó. E quando ele me falou isso, eu comecei a pensar no que eu poderia falar para ele. Naquele momento, a única coisa que me veio à cabeça foi: é por isso que a gente deve aproveitar os momentos. A gente não sabe quando eles vão acabar. Então, ter um propósito é você se desviar de todas as outras coisas que te dizem que são mais importantes que aquilo que realmente você definiu. Demora para se definir um propósito? Bastante. Você precisa se conhecer muito e você precisa experimentar várias coisas diferentes. Eu brinco que primeiro você navega por todos os caminhos possíveis para depois você definir qual é a sua rota. Você falar, não, esse caminho realmente faz sentido para mim e daqui em diante eu consigo seguir de maneira positiva e de maneira forte.
A felicidade pode ser um propósito? A felicidade, como a gente falou do latim felicitas, significar estar mais produtivo e mais fecundo, eu acredito que ela é um combustível que nos move. O propósito é até onde a gente quer chegar na nossa rota. Então, a felicidade, ela é complementar ao propósito. Se a gente tiver felicidade, a gente chega mais rápido ao propósito. A gente trabalha melhor, a gente vai conseguir viver melhor esses momentos. O propósito é importante para que a gente siga no caminho certo. Eu brinco que se você der muita velocidade para uma pessoa que não tem rumo, ela vai seguir cada vez mais longe daquilo que seria o propósito dela. Agora, se você der um rumo e durante esse rumo essa pessoa for descobrindo quais são os momentos felizes da vida dela, ela vai se divertir pelo caminho e vai ficar cada vez mais rápida. E é por isso que falam que, na verdade, o importante é curtir a viagem, não só a chegada, né? Exatamente. Tem uma frase linda do Mahatma Gandhi que diz: não existe caminho para a felicidade é o caminho. Então, você gostar daquilo que você está fazendo, você ser feliz naquele momento, não deixar esse momento passar, você gostar de fazer aquilo mais vezes. E se isso estiver integrado ao seu propósito, você vai ser feliz durante a sua jornada. Sonho e propósito, pode ser a mesma coisa? O sonho, ele pode se tornar um propósito se a gente experimentar e observar que ele realmente é aquilo que a gente deseja. Claro que pode. Tem pessoas que dizem que quando pequenos sonharam em fazer alguma coisa, um propósito às vezes dos meninos de falar, eu vou ser jogador de futebol. Então ele cria esse sonho e a partir desse sonho ele começa a dar passos nesse caminho. Se esse caminho fizer sentido para ele, ele realmente gostar desse caminho, ele vai continuar e vai se tornar um propósito. O propósito é a gente olhar adiante. Então, só é possível ter um bom propósito quando você está realmente maduro. Quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos diferentes. Eu mesmo queria ser arqueólogo. E depois de muito estudar história, estudar outras coisas, eu vi que não era o meu propósito. Que o meu propósito era estudar felicidade, que era algo totalmente diferente. Então, a gente estuda muitas coisas, testa muitas coisas, experimenta muitas coisas. Isso é a graça da vida. A felicidade está em você experimentar essas coisas, mas o propósito está em você saber qual delas te serve, qual delas é para você. Agora, mesmo com toda essa força, Lucas, como espantar, de repente, aquela vozinha que fica, isso não vai dar certo, isso talvez não seja para você, e isso gera uma insegurança, né? O que fazer para espantar, ou pelo menos, se não conseguir espantar de vez, afastar um pouco esse pensamento que às vezes brota na cabeça de todo mundo? Sim, é a preparação. Eu brinco que a gente tem que colocar uma armadura, às vezes, para poder viver no mundo que a gente vive. A gente precisa, às vezes, se cobrir de algo que nos proteja. Então, quando você estabelecer propósito de algo, você escreva isso em vários lugares, você quando fizer um trabalho dentro desse propósito, dê muito sentido, comemore quando você estiver fazendo, fique feliz por estar fazendo esse trabalho. E quando alguém disser para você, mas isso não dá em absolutamente nada, você lembre que você não está ali para adquirir a fama daquilo, você está ali para cumprir a missão. É uma frase que eu gosto muito do Abraham Lincoln, que diz: não busque ser reconhecido, busque ser digno de reconhecimento. Então a sociedade atual tem buscado tanto ser reconhecido que é difícil falar de propósito. As pessoas elas mudam de um lugar para um outro porque naquele lugar ele vai ter mais visibilidade. E quando a gente encontra realmente um propósito, a gente não está buscando que isso seja visível, a gente está buscando que isso seja bom para o mundo, bom para as pessoas. Então, para afastar essa dificuldade, para afastar essa possibilidade de desvio, a gente se fortalece. A gente escreve mais vezes o nosso propósito, a gente tenta fazer mais coisas alinhadas com ele, e quando fizer, sempre comemorar e sempre pensar, olha, estou no caminho certo. Não ter medo de falar isso, não ter medo de pensar, olha, esse é realmente o meu caminho. Pode ser que você mude? Pode, mas tenha certeza que durante aquele momento, aquele é o seu caminho. E aí, para se ter esse propósito, é preciso, você falou, se conhecer bem e, claro, fazer, de repente, uma listinha daquilo que se pretende, daquilo que se quer e ver onde é que se encaixa melhor, é isso? Isso, exatamente. Tem algo que eu gosto bastante, só para complementar essa ideia, que quando você quer saber realmente qual é seu propósito, eu falo que é uma brincadeira que a gente chama de o que você faz de propósito e o que você faz sem querer.
Você pega a sua semana, digamos na sexta-feira, escreve num papel o que você fez na segunda-feira, escreve o que você fez na terça-feira, na quarta e assim por diante. E aí você vai olhar para a sua semana e falar, olha, isso eu fiz de propósito, dentro do meu propósito. Isso está alinhado com o que eu quero fazer. E essas outras coisas não estão alinhadas. Aí você consegue observar se você está vivendo em um propósito ou se você está vivendo sem querer, se você está sendo carregado pela situação. A ideia do Zeca Pagodinho de deixa minha vida me levar só serve em momentos de relaxamento. É importante que a gente tenha propósitos para que a gente possa guiar a nossa jornada. Legal. Muito obrigada mais uma vez pela participação, Lucas.